Você já parou para pensar que, talvez, a distância entre quem você é agora e quem você poderia se tornar não seja tão grande quanto parece? Existe um momento decisivo em que a vida muda. Não porque algo mágico aconteceu do lado de fora, mas porque alguém resolveu encarar a si mesmo com brutal honestidade. Foi exatamente isso que um jovem comum fez antes de se transformar em um dos cineastas mais marcantes da história. Ele não nasceu um gênio do cinema, não tinha os recursos de Hollywood, nem conexões com os grandes estúdios. Era só mais um cara, com uma rotina monótona, até que numa noite decidiu parar de inventar desculpas e começar a reescrever a própria história. E é essa virada que se transformou no que podemos chamar de Método Tarantino. Um processo radical de autotransformação que qualquer pessoa pode aplicar. Imagine-se sozinho, de madrugada, quando o mundo inteiro dorme. É nesse silêncio absoluto que o barulho da sua mente se torna impossível de ignorar. É quando cada dúvida, cada erro, cada arrependimento vem à tona. Geralmente, nesses momentos, a maioria das pessoas foge. Liga a TV, abre o celular, busca qualquer distração. Mas e se, em vez disso, você decidisse encarar tudo isso de frente? Sem justificativas, sem máscaras, sem a ilusão confortável das desculpas? Foi exatamente isso que ele fez. Ele pegou papel e caneta e começou a despejar ali, linha por linha, tudo o que estava dando errado em sua vida. Sem filtros, sem piedade. Apenas verdade crua. Esse é o primeiro passo. Colocar para fora, no papel, as falhas que você vem carregando. Não aquelas pequenas coisas que você menciona casualmente quando alguém pergunta como você está, mas sim as questões profundas, aquelas que você normalmente esconde até de si mesmo. Esse exercício é como abrir uma ferida. Dói, mas permite enxergar o que realmente precisa ser tratado. A psicologia chama isso de catarse escrita. A ideia de que, ao transformar pensamentos em palavras, você tira a força destrutiva que eles têm quando ficam presos na mente. E o mais poderoso aqui é que, nesse processo, você começa a perceber que seus monstros não são tão intransponíveis assim. Eles são tangíveis, concretos, podem ser enfrentados. Mas não basta apenas listar o que está errado. O grande salto acontece quando você se pergunta: como posso mudar isso? Essa é a segunda parte do método Tarantino. Não é sobre filosofar por horas a respeito das causas profundas de seus erros, mas sobre encontrar ações práticas que possam reverter a situação. Pense no método como uma ponte. De um lado, o inventário brutal das suas falhas. Do outro, um mapa de possibilidades para superá-las. E construir essa ponte exige que você crie, sem se censurar, uma lista imensa de alternativas. 100, se possível. Parece absurdo? Sim. Mas é justamente aí que mora o impacto. Por que 100? Porque nos primeiros 10 itens você vai escrever o óbvio. Dormir melhor, estudar mais, comer de forma saudável. Depois, nos próximos 20, vai começar a explorar ideias menos convencionais. Mudar de ambiente, buscar novas amizades, abandonar hábitos que te sabotam. E quando chegar na casa dos 50, 60, você vai se ver forçado a cavar fundo, a acessar regiões da sua mente onde você normalmente não vai. É nesse ponto que soluções verdadeiramente criativas aparecem. Não as que você já ouviu em livros de autoajuda ou podcasts, mas as que pertencem só a você, porque vêm da sua experiência única. Esse é o poder de forçar o cérebro a sair do automático. Agora, é preciso uma pausa aqui. Porque há uma armadilha. Escrever 100 formas de mudar sua vida pode parecer uma conquista em si. Mas é só metade da jornada. A tentação de parar por aí é grande, de olhar para aquele caderno cheio de ideias e sentir que já está no caminho certo. Só que o segredo do método Tarantino está no terceiro movimento.
agir imediatamente. Escolher uma dessas ideias, a mais simples que seja, e colocar em prática no mesmo dia. A neurociência chama isso de efeito de ativação comportamental. O ato de transformar pensamento em ação cria um ciclo de reforço que facilita os próximos passos. É como empurrar a primeira pedra de um dominó. Todo o resto começa a cair em sequência. O interessante é que esse processo não é apenas prático. Ele é também profundamente filosófico. Se pensarmos em Nietzsche, por exemplo, sua ideia do o eterno retorno. Pergunta: e se você tivesse que viver a mesma vida repetidas vezes, exatamente como ela é, você estaria satisfeito? O método Tarantino é quase uma resposta a essa provocação. É uma recusa a aceitar a repetição inconsciente dos mesmos erros, uma forma de quebrar o ciclo e reescrever a narrativa. Porque, no fim das contas, é isso que fazemos quando escolhemos mudar. Nos tornamos autores da nossa própria história. Claro, tudo isso parece inspirador, mas na prática exige coragem. É fácil assistir a um vídeo motivacional e sentir-se empolgado por alguns minutos. Difícil mesmo é sentar sozinho, de madrugada, e encarar a si mesmo sem desculpas. É desconfortável, às vezes até doloroso, mas é nesse desconforto que nasce a transformação. Os estoicos já sabiam disso quando defendiam a prática da premeditatio malorum, a antecipação dos males. Imaginar com frieza os piores cenários para estar preparado e, paradoxalmente, mais livre. Escrever seus erros e fracassos é uma versão moderna desse exercício. Você se arma contra a ilusão e se aproxima da verdade. A beleza desse método está justamente na simplicidade. Não exige cursos caros, não depende de tecnologia, não precisa de ninguém além de você. Apenas papel, caneta e silêncio. É quase arcaico e por isso tão poderoso. Num mundo onde estamos o tempo todo conectados, bombardeados por informações e distrações, parar por algumas horas para dialogar com si mesmo de forma brutalmente honesta pode ser revolucionário. E se isso funcionou para alguém que saiu de trás do balcão de uma locadora para se tornar referência mundial, o que te impede de tentar? Mas talvez você ainda esteja pensando, ok, mas será que realmente funciona? Essa é uma dúvida legítima. Afinal, quantas vezes já ouvimos promessas de métodos milagrosos? A diferença aqui é que não há nada milagroso. É apenas disciplina, clareza e ação. A ciência comportamental confirma isso. Quando externalizamos problemas e elaboramos planos de ação específicos, aumentamos drasticamente a chance de mudança real. É o oposto do pensamento mágico. É a engenharia da vida aplicada no papel. O ponto mais desafiador vem depois da euforia inicial. Porque, no calor do momento, você até consegue escrever sua lista de erros, imaginar 100 formas de mudar e escolher a primeira para colocar em prática. Mas o que acontece depois de alguns dias, quando o entusiasmo esfria e a vida volta ao ritmo de sempre? É aí que muita gente desiste. E é exatamente aí que o método Tarantino mostra seu valor. Ele não é um ritual de uma noite só, mas uma forma de pensar, uma prática que você pode revisitar quantas vezes precisar. Cada vez que sentir que está perdido, que os erros estão se acumulando de novo, que a rotina está te engolindo, basta voltar ao caderno, abrir uma nova página e recomeçar o processo. O segredo não é fazer uma vez e esperar um milagre, mas usar essa ferramenta como bússola constante. Essa repetição, longe de ser uma fraqueza, é justamente o que constrói mudança duradoura. A neurociência explica isso através do conceito de neuroplasticidade. Quanto mais repetimos uma ação, mais fortalecemos as conexões neurais relacionadas a ela. Ou seja, cada vez que você repassa seus erros no papel e cria soluções, está literalmente remodelando seu cérebro para enxergar problemas e oportunidades de forma mais clara. Com o tempo, esse hábito transforma sua forma de pensar.
até que você passa a identificar padrões e corrigi-los de maneira quase natural. É como treinar um músculo, só que no nível mais profundo da mente. Existe também um aspecto emocional muito poderoso aqui. Quando você vê suas falhas expostas diante de si, em palavras, você as enxerga com certa distância. Elas deixam de ser monstros invisíveis que te assombram e se tornam apenas fatos, parte da sua história. E quando você escreve sem formas de mudar, você prova a si mesmo que sempre existe saída. Essa experiência cria algo parecido com o que Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, descreveu em sua filosofia. A percepção de que, mesmo em meio ao sofrimento, o ser humano sempre tem a liberdade de escolher sua atitude diante das circunstâncias. O método Tarantino é uma versão prática dessa escolha. Escolher reescrever, em vez de se render. Mas nada disso faz sentido sem o último elemento, a ação real. É aí que muita gente falha. Ficam presos no planejamento, apaixonados pelas ideias, mas incapazes de dar o primeiro passo. É como colecionar mapas sem nunca sair de casa. Tarantino não apenas escreveu. Ele usou aquele processo para transformar o próprio rumo. E é essa parte que ninguém pode fazer por você. Não importa quão genial seja sua lista, quão profundo tenha sido seu mergulho interior. Nada muda até que você levante e faça algo diferente. Essa é a parte menos glamurosa, mas é também a única que realmente importa. É interessante perceber que essa exigência de ação conecta o método Tarantino a uma tradição muito mais antiga. Aristóteles já dizia que nos tornamos aquilo que repetidamente fazemos. Virtude, para ele, não era uma teoria, mas um hábito. Da mesma forma, reescrever sua vida não acontece no plano das ideias, mas no das escolhas repetidas, dia após dia. Você escreve sem formas de mudar, mas só precisa começar com uma, e depois repetir, 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 até que o novo padrão se torne natural. A filosofia prática e a ciência moderna se encontram nesse ponto. Ação é transformação. Agora, imagine o efeito acumulado disso ao longo dos anos. Pense em alguém que, a cada ciclo de estagnação, senta-se no silêncio da madrugada, escreve seus erros, cria suas soluções e aplica ao menos uma delas. Essa pessoa, inevitavelmente, vai se tornar incomparável. Não porque tem mais sorte ou talento, mas porque carrega um mecanismo interno de reinvenção. Enquanto os outros ficam presos às mesmas desculpas, ela progride. Enquanto muitos esperam uma grande oportunidade cair do céu, ela cria pequenas oportunidades todos os dias. No longo prazo, essa é a diferença entre viver como espectador da própria história ou como autor. E aqui está talvez a lição mais inspiradora de todas. Você não precisa de permissão para começar. Não precisa esperar janeiro. Não precisa esperar a segunda-feira. Não precisa de condições perfeitas. Precisa apenas da coragem de abrir um caderno, encarar a si mesmo e escrever. É um gesto quase ridículo de tão simples, mas com o potencial de mudar tudo. É um ato de rebeldia contra a inércia, contra a tendência natural de deixar a vida escorrer pelos dedos. É uma declaração silenciosa, feita apenas para você mesmo. A partir de hoje, não vou mais viver por desculpas, vou viver por escolhas. Claro, nada disso significa que o processo será fácil. Haverá noites em que você não vai querer escrever, dias em que não terá forças para aplicar o que planejou, momentos em que vai recair nos mesmos erros. Mas cada vez que voltar ao método, estará fortalecendo a decisão de mudar. É como caminhar numa trilha íngreme. Você escorrega, cai, levanta, mas a cada passo está mais perto do topo. E quando olha para trás, percebe que percorreu muito mais do que imaginava. No fundo, o método Tarantino é sobre assumir a autoria. Você não precisa esperar que alguém venha salvar sua vida. Não precisa esperar um golpe de sorte. Não precisa esperar que o mundo mude. Você só precisa decidir
que vai escrever sua própria história. E a melhor parte é que essa decisão pode ser tomada agora mesmo, no instante em que você termina de ouvir estas palavras. O caderno está à sua frente. O silêncio da noite já existe. O único que falta é você. E então, quando um dia olharem para a sua trajetória, talvez digam que foi sorte, talento ou destino. Mas você vai saber a verdade. Tudo começou numa madrugada qualquer, quando você se cansou de desculpas e decidiu finalmente reescrever sua história.